perguntar por aí o que é filosofia ou por que ela é importante, eu vou te achar estranho você sair por aí perguntando esse tipo de coisa. E talvez você leve uns cascudos também, igual o menino mais velho do Graciliano, que quando ele percebe que as pessoas, sobretudo os adultos, eles não gostam dessa perguntação. Principalmente se eles não souberem a resposta. Mas pode ser que você ouça por aí que filosofia é aprender a pensar, que a filosofia te ensina a pensar. Não compre essa, filosofia não é aprender a pensar. Primeiro porque você já pensa, né? Todo mundo pensa. E às vezes parece que não, e a pessoa pode até virar uma celebridade, um político, um presidente. Piada engajada. Todo mundo pensa, então você pode pensar sem filosofia. Você não precisa de filosofia para poder pensar. Agora, filosofia pode te ajudar a pensar melhor? Pode. E sabe o que mais pode te ajudar a pensar melhor? Português, matemática, história, filme, livro, música, experiência, esporte. Treinar jiu-jitsu me ajuda a pensar. Porque no jiu-jitsu você começa ruim, você começa péssimo. Igual em qualquer coisa que você começa. Ninguém começa bom em nada. Ah, mas eu conheço não sei quem que começou bem pra caramba, leva jeito, tem talento. Se alguém começa bem em alguma coisa, é porque ela já começou outra coisa antes que traz pra ela habilidades que ela pode usar nessa nova coisa que ela tá começando. Se você já toca violão e você vai começar a aprender guitarra ou baixo, provavelmente não vai começar sendo ruim ou péssimo. Você vai começar... Você vai ter mais habilidade, porque você já começou outra coisa. E traz algum tipo de técnica que você também pode usar nessa nova coisa. E posso te contar um segredo? Ser bom ou ser péssimo nem são coisas que existem de verdade. Ser bom ou ser péssimo são etiquetas comparativas. E você só usa essa etiqueta pra você se comparar com você mesmo. De quão ruim você é comparado a quão bom você vai ser depois que você tiver uns 1.200 minutos de alguma coisa. Antes de 1.200 minutos de uma coisa, não faz nada. Como são duas etiquetas que se referem a momentos da sua história com uma atividade, você tem que usar a sua própria régua. Você tem que usar a sua própria medida, a sua etiqueta própria. Você não usa a etiqueta dos outros, ou então a etiqueta que impõe sobre a gente para poder falar se você é bom ou ruim em relação a alguma coisa. Porque senão, isso é a mesma coisa de chegar para um bebê, não sabe nem caminhar, porra, você fica engatinhando, tropeçando, caindo, bebê otário. Não, cara. Ele tá caminhando, antes ele não caminhava, hoje ele engatinha, pô, dá uns tropeços, daqui a pouco ele sai correndo por aí, né? Da mesma forma, não usa a sua régua para poder medir o quão bom alguém é. E fecha parêntese. Isso era um parêntese. Você esqueceu o que eu tava falando, né? Eu vou te lembrar. Eu tava falando que filosofia não é aprender a pensar, mas ela pode te ajudar a pensar, mas várias coisas te ajudam a pensar, como por exemplo, português, matemática e jiu-jitsu. E eu dei o exemplo de quando você começa no jiu-jitsu, você é péssimo, e depois eu expliquei que na verdade não é bem que você é péssimo, mas que você está começando uma nova coisa. E no jiu-jitsu, quem está começando, quem já é faixa preta, muitas vezes fazem o mesmo movimento. Só que o cara que é faixa preta, ele faz com muito mais desenvoltura, mais fluidez, mais maestria, porque ele já fez isso várias e várias vezes. Ele tem muito mais minutos do que o cara que está começando. E fazendo várias e várias vezes, ele vai tomando consciência dos elementos os quais você pode decompor esse movimento. O momento certo de fazer o movimento, de como distribuir o peso, a força, como controlar a sua respiração de um jeito mais eficiente. E isso não acontece da noite para o dia. Isso requer tempo e requer repetição. Você está entendendo o que eu estou falando? Jiu-jitsu, que é um esporte, está me ensinando a pensar, porque praticar jiu-jitsu me faz compreender a ideia de processo, de paciência, de persistência. E a partir disso se torna possível abstrair essas ideias e conseguir usar elas em outro contexto. Jiu-jitsu te ajudando a pensar. E jiu-jitsu não é filosofia. Jiu-jitsu é jiu-jitsu, filosofia é filosofia, e os dois podem te ajudar a pensar. A gente pode pensar em 1000 exemplos de outras coisas que não são nem jiu-jitsu e nem filosofia, mas que podem ajudar a gente a pensar. E você não precisa de jiu-jitsu para poder entender a ideia de paciência, de persistência, de processo. Ele pode te ajudar nisso, isso faz parte dele, mas isso não é ele. A filosofia ela pode te ajudar a pensar, isso pode fazer parte dela, mas isso não é ela. Então, quem fala que filosofia é aprender a pensar, está reduzindo filosofia a uma coisa que a gente consegue encontrar em qualquer lugar por aí. Filosofia não vai te ensinar a pensar, filosofia não é aprender a pensar, ela pode te ajudar nisso, mas isso não é ela. E olha, eu acho que nada pode nos ensinar a pensar, porque é uma coisa
que meio que você faz sozinho. Então não tem nem como saber se você tá pensando mesmo ou se você tá fingindo que você tá pensando. Só você mesmo pode se dizer isso. Só você mesmo pode averiguar se você tá pensando mesmo ou se você tá só emulando, fingindo que você tá pensando. Filosofia então não é aprender a pensar, filosofia é outra coisa. E o que é filosofia? Aí essa é uma outra conversa, fica para outro dia. Por hoje, contentemo-nos em saber que filosofia não é aprender a pensar.